Em 2013, Colleen era uma professora de matemática apaixonada pelo seu trabalho. Ela realmente se dedicava, ajudava muitos alunos, só que a sua paixão trouxe a sua dor. Um dos seus alunos decidiu simplesmente, sem motivo algum, dar um ponto final na sua história. Olá, misteriosos! Se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino para receber notificação sempre quando novos casos forem lançados. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Ações simples, mas que ajudam muito no crescimento do projeto. Adiciona a gente também nas redes sociais. Tô sempre avisando quando novos casos são lançados aqui. Os links estão na descrição e aqui na tela. Recados dados, vamos pro caso de hoje. Colleen Hitsa nasceu no dia 13 de maio de 89, em Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. Ela era filha de Paige Thomas e tinha dois irmãos chamados Laura e Daniel. A família era muito unida e tinha uma vida economicamente confortável. Colleen sabia que queria ser professora desde jovem e se esforçou muito para conseguir seu objetivo. Se formou no colegial em 2007, na faculdade em 2011, onde conseguiu o diploma de licenciatura em matemática, e quando esse caso aconteceu, em 2013, aos 24 anos, ela estava fazendo uma pós-graduação. Colleen passava horas encontrando maneiras únicas e criativas de ensinar e inspirar os seus alunos. Ela era professora de matemática do ensino médio na Danvers High School, em Massachusetts. Era muito ativa nas redes sociais e costumava usar o Twitter para postar desafios de matemática, interagir com os alunos e tirar dúvidas. Colleen era uma pessoa que vivia para sua profissão e nunca se importou em ficar um pouco mais tarde na escola, explicando a matéria aos alunos que apresentavam maiores dificuldades com a matemática. Dentre esses alunos, um deles era Philip Chisholm. Philip nasceu em 21 de janeiro de 99, é filho de Stacy e Diana Chisholm. Ele também tem uma irmã mais nova chamada Isabella. A família vivia em Tennessee, mas em 2013, quando Philip tinha 14 anos, seus pais se divorciaram e então ele se mudou com sua mãe e sua irmã de Tennessee para Danvers. Stacy é militar do exército americano e nunca foi um pai presente ou participativo na vida dos filhos, chegando a ser abusivo e agressivo com a esposa enquanto estavam casados. As consequências do divórcio dos pais fizeram com que Philip não ficasse feliz em morar em Danvers e ele falava para a mãe que queria voltar a morar em Tennessee, pois não gostava da nova escola e se sentia excluído. No dia 22 de outubro de 2013, Colleen percebeu que Philip apresentava dificuldades na matéria quando demorava muito para conseguir concluir os exercícios que ela passava durante as aulas. Ei, Philip, o que você acha de ficar um pouco depois do horário da aula? Para te ajudar com a matéria, hein? Eu sei que você consegue fazer, mas eu entendo que são muitas mudanças para você. Uma nova escola, novo grupo de amigos, nova cidade. E se eu te ajudar com a matéria, seria uma dor de cabeça a menos para você. Você quer ficar? Colleen costumava dar aulas até às 14h30, mas nesse dia ela ficou um pouco mais para poder ajudar o Philip. Contudo, naquela tarde, nem Colleen nem Philip voltaram para casa. Quando começou a anoitecer, os pais da professora estranharam o fato dela não ter chegado, porque não era comum que ela chegasse tarde e se isso acontecesse, ela sempre avisava. Os familiares tentaram ligar para o telefone celular dela, mas o aparelho estava desligado e isso fez tudo ficar mais estranho. O pai Thomas então foi até a escola para tentar ter notícias da filha. Ele encontrou o carro dela no estacionamento, mas ao perguntar por Colleen para as pessoas que estavam na escola, ele descobriu que ninguém sabia onde ela estava e que aparentemente ela não estava mais no local. Ainda dentro da escola, Thomas ligava para as amigas da filha, mas todas relatavam não ter tido contato com ela naquele dia. Com o celular na mão e andando pelos corredores conversando com as pessoas, Thomas encontrou o treinador do time da escola, que na ocasião comentou que um dos seus alunos também não apareceu naquele dia para as aulas e nenhum aviso de ausência foi dado. Esse aluno era o Philip. A mãe do Philip, ao perceber que ele não tinha chegado em casa após a aula, ficou preocupada porque eles moravam lá há pouco menos de 2 meses e o garoto não conhecia bem a região. Ela tentou falar com o filho pelo celular, mas não conseguiu. Então, por volta das 6h30 da tarde, sua mãe entrou em contato com a polícia local para registrar o desaparecimento.
O diretor da escola foi comunicado sobre o sumiço do Philip e ele enviou e-mails para todos os alunos e funcionários da escola, pedindo para que, se alguém tivesse informações sobre ele ou o visse, que entrasse em contato. Foi quando, poucos minutos depois de enviar os e-mails, o diretor foi avisado de que a professora Colleen também havia desaparecido. Uma das alunas de Colleen contou que a professora tinha ficado um pouco mais do tempo normal de aula com o Philip para auxiliá-lo com a matéria. Então a polícia decidiu fazer uma busca minuciosa, começando pela própria escola. No banheiro, foram encontradas manchas do que pareciam ser sangue e no terreno do prédio, na área externa, foi encontrada uma bolsa feminina vazia. Depois dessas descobertas, a polícia percebeu que teriam que fazer uma busca mais extensa, incluindo os arredores do local e uma floresta próxima à escola, onde, por fim, o corpo de Colleen foi encontrado. Ela estava nua na parte inferior do corpo, apresentava algumas lesões no pescoço e sinais de abuso físico. Ao lado do corpo foi encontrado um papel com a frase "Eu odeio todos vocês". Ao mesmo tempo, a polícia rastreava o telefone do Philip e descobriram que perto das 17 horas ele estava em um cinema da região, onde a primeira hipótese da polícia era que o Philip teria fugido de casa devido à insatisfação com as mudanças que estavam acontecendo em sua vida. Ele foi encontrado pela polícia por volta da meia-noite, andando sozinho na cidade de Topsfield, que fica a cerca de 2 horas de caminhada de Denver. Ele foi revistado pela polícia e em sua mochila os agentes encontraram um estilete, uma peça de roupa íntima feminina, como também cartões de créditos e documentos pessoais da professora Colleen. Philip foi ouvido e disse que havia roubado os cartões e documentos, mas não conseguiu explicar nada sobre o estilete e a peça de roupa. Acreditando que Philip tinha alguma relação com o que aconteceu com Colleen, os policiais checaram as imagens do circuito interno da escola. Às 14h54, as imagens mostram Colleen indo em direção ao banheiro. Logo após ela sair da sala, Philip é flagrado saindo também, olhando para os lados, e ele meio que dá alguns passos na mesma direção da professora, mas retorna à sala e sai segundos depois usando o capuz do seu casaco azul. Ele segue em direção ao banheiro, na porta ele coloca luvas e entra. 12 minutos depois, às 15h06, uma outra estudante entra e em apenas 4 segundos retorna. 1 minuto e 20 segundos depois, o Philip sai. Às 15h08, ele é visto descendo as escadas, carregando o que parece ser roupas, e vai até o térreo no estacionamento. Às 15h10, ele retorna, já usando uma camisa branca, e corre pelos corredores subindo as escadas até o andar onde esteve antes. Ele entra na sala, pega todos os seus pertences, também os pertences da professora, e sai do colégio. Às 15h12, ele retorna à escola, agora é visto colocando um casaco vermelho por cima da camisa, novamente corre pelos corredores e vai em direção ao banheiro. Chegando próximo, ele escuta alguns colegas nos corredores e muda o seu caminho, retornando ao corredor da sala de aula. Às 15h15, ele é visto na escola puxando um container de lixo e segue com ele até o banheiro feminino. Fica lá por 7 minutos e às 15h22 ele sai, mascarado, puxando o container. Philip vai com o objeto até o térreo, anda com ele por todo o estacionamento até um ponto onde as câmeras não conseguem mais alcançar. 7 minutos depois, ele é visto retornando, novamente puxando o container. Ele fica um bom tempo ali do lado de fora, na área do estacionamento, por cerca de 25 minutos. Às 16 horas, ele retorna à parte interna do colégio, descalço, e sobe novamente as escadas correndo. 2 minutos depois, ele entra no banheiro para deficientes e após 2 minutos também, ele sai com uma roupa totalmente diferente. Ainda descalço, ele vai ao banheiro feminino para analisar o local, até que então sai de vez do colégio às 16h06. Ele continua andando pelo estacionamento, conversa com algumas pessoas do local e vai embora. Só que às 16h24, ele foi em direção ao prédio de esportes e ficou andando por lá por 6 minutos.
o local estava completamente vazio. Ele andou por vários corredores até que às 16h30 ele foi visto pela última vez, deixando o local por definitivo. Ficou claro ali mesmo para as autoridades que Philip havia tirado a vida de Colleen. Agora faltava entender como tudo aconteceu. A perícia realizada no corpo atestou que haviam 16 perfurações por objeto cortante, sinais de asfixia, abuso físico, mas a causa da morte foi dada como hemorragia. Segundo os investigadores, Philip seguiu Colleen até o banheiro, a atacou e em seguida a golpeou com seu estilete. Saiu para buscar a lixeira, retornou, a colocou dentro e foi puxando o carrinho até a floresta ao lado da área do colégio. Foi lá que muito provavelmente ela foi abusada. A perícia aponta que Colleen estava viva enquanto estava na floresta, mas faleceu por falta de ajuda. Philip então voltou para a escola, onde se limpou, trocou de roupas novamente e então saiu do local. Foi a um mercado, comprou uma bebida e em seguida foi para o cinema. Quando saiu de lá, foi a uma lanchonete e comprou comida. Tudo isso usando o cartão da professora. Philip foi preso no dia seguinte, 23 de outubro, e acusado de homicídio, assalto a mão armada e violência sexual. Em 2015, ele foi a julgamento. O advogado de defesa usou o argumento de que o réu teria tido uma crise psicótica e disse: "Quando o Sr. Philip seguiu a Srta. Colleen até o banheiro, ele não era ele mesmo. Ele foi total e absolutamente comandado por alucinações em sua cabeça. Tudo consequência de transtornos mentais e do estresse causado pela mudança em toda a sua estrutura familiar." Contudo, a acusação mostrou que haviam provas contra Philip que deixavam claro que ele sabia exatamente o que estava fazendo e, apesar das circunstâncias de seus problemas pessoais, ele não foi diagnosticado como portador de qualquer transtorno mental. O júri chegou à conclusão de que Philip era culpado de todas as acusações e sua sentença foi prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Colleen não fez nada de errado. Nada. Ela estava simplesmente exercendo de coração a sua profissão, com o intuito de ajudar quem precisava, fazendo com que o seu conhecimento fosse passado para uma nova geração. E não há desculpa, motivo ou explicação para o que Philip fez. Ela era uma professora que estava apenas tentando ajudar.